O primeiro passo para a montagem da camisa é unir a pala nas costas da camisa. Eu sempre gosto de dizer que é um sanduíche que nós vamos fazer aqui. A camisa é o queijo e a pala é o pão. Oi, gente, na aula de hoje nós vamos estar fazendo a montagem de uma camisa masculina, uma camisa social, manga longa. Nós vamos já fazer o passo a passo de como montar essa camisa da forma mais prática possível. Gente, para a montagem dessa camisa, eu optei pelo tecido de um bom caimento. Um tecido mescla, é um tecido bem mole, ó, um bom caimento. Ele é também conhecido como chambré. Então já foi cortada todas as peças. Eu tenho aqui as duas palas das costas, pois a pala das costas a gente vai fazer forrada. Tenho aqui a base do colarinho composta com duas peças, que inclusive já colei a entretela em uma das peças da base do colarinho. Tenho mais duas peças que vão formar o colarinho da camisa. Temos aqui também 4 peças para formar os 2 punhos, sendo que 2 peças já colei a entretela. Usei aqui no punho uma entretela de malha, gosto muito da entretela de malha, é uma entretela bem flexível. Então no punho e na abertura da camisa eu sempre uso uma entretela de malha, que é a entretela mais fina e mais maleável para a gente estar usando. Depois nós temos aqui também as duas frentes da camisa, lado A e lado B. Temos aqui também costas da camisa, da pala abaixo. Temos aqui as duas mangas da camisa. E aqui é o revel, onde vamos usar para fazer o acabamento da carcela da manga, certo? Formando assim um total de 17 peças para a montagem dessa camisa. O primeiro passo para a montagem da camisa é unir a pala nas costas da camisa. Eu marquei aqui o meio, um leve pique no meio da camisa. Agora eu vou abrir. Também já marquei aqui o meio da pala, ó, as duas juntas. Já marquei. E agora nós vamos estar unindo a pala. Eu sempre gosto de dizer que é um sanduíche que nós vamos fazer aqui. A camisa é o queijo e a pala é o pão. Coloco a camisa no meio e as palas vão aqui, ó. Direito com direito, direito com avesso. Agora nós vamos unir essa pala com uma costura reta. Interessante unir bem as 3 partes para que fique juntos as bordas tanto das palas quanto da camisa. Unir com alfinete e a margem dessa costura de 1 centímetro. Algumas pessoas dizem assim, não, um pé de máquina. Eu não gosto de usar um pé de máquina aqui nessa costura, porque quando eu costuro com 1 centímetro, eu deixo a costura mais reforçada. Então eu venho aqui e vou dando um espaço de 1 centímetro para a costura. Outra coisa, gente, detesto uma peça costurada com a cor da linha diferente. Eu sempre achei muito esquisito isso. Porém, nessa camisa, propositalmente, eu estou costurando com uma linha de cor diferente, para que fique mais visível o espaçamento da costura, enfim. Mas o ideal é que quando você vai costurar, você use o aviamento para a costura com a cor mais aproximada possível. Isso fala de capricho. Feito essa costura, embutindo a pala na camisa, veja aqui pelo lado avesso e pelo lado direito, ó. Ficou bem bonito, bem feito e a costura está bem limpa. Feito a costura,
Passando sempre o ferro para a gente organizar bem o tecido, caso tenha sobrado algum excesso. Aqui não sobrou, tá vendo? Ficou bem arrumadinho. Então agora nós vamos pegar a frente da camisa e vamos unir os ombros, deixando também uma costura embutida. Agora nós vamos unir os ombros da camisa, unindo frente e costas, e também deixando essa costura do ombro embutida. Como fazer? Eu vou pegar direito da frente da camisa, ó, e vou unir com o direito das costas da camisa. Eu vou pegar agora só uma parte da pala, tá vendo, ó? A outra parte ficou aqui embaixo. Eu peguei somente a parte de cima e venho aqui, olha, começando do decote para cava. Eu vou pegar essa parte, vou unir com um alfinete, deixando todas essas duas bordas bem juntas, não pode fugir. Gente, essa parte aqui é que muita gente acha muito chatinha de fazer. Eu, porém, acho maravilhoso. Nós estamos embutindo o ombro da camisa e para isso nós vamos unir a frente da camisa com as costas da camisa, direito com direito. Deixei a segunda parte da pala, que é o forro, lá na mesa, tá vendo, ó? Agora eu vou pegar a parte que está embaixo, vou girar ela, olha, e vou trazer direito para cima do avesso. Tem uma outra forma também que a gente pode fazer isso aqui. Eu vou estar mostrando as duas formas de fazer. Se você tiver dificuldade de fazer dessa forma, então você pode também optar para fazer a outra forma, tá certo? Unido com alfinetes, todas as três bordas aqui. Vou mostrar para vocês o efeito que vai ficar depois da costura. Aqui também eu vou costurar com a margem de 1 centímetro. Olha, tá vendo que se casa tudo certinho aqui, as bordas. Então, eu vou passar isso aqui na máquina, passando uma costura de 1 centímetro. E quando eu virar, gente, eu tenho isso aqui, ó. Tá vendo, ó, como vai ficar interessante? Totalmente embutido. Segunda opção de como vocês podem montar a costura do ombro da pala da camisa, deixando a costura também embutida. Eu acho bem mais complicado, mas algumas pessoas preferem fazer isso, ó. Eu vou dobrar aqui, ó, tudo, pegando somente a parte do ombro da frente da camisa com as costas, olha, direito com direito. E agora eu viro aqui, ó, porque a segunda parte da pala está solta. Aí eu venho aqui, olha, e vou unir aqui. Começando sempre pelo decote. E vou unir com os alfinetes. Tendo cuidado de unir sempre as bordas, tanto das palas como da camisa. Dá pra ver que estão todas juntas as três bordas. Agora nós vamos para a máquina e nós vamos passar aqui uma costura de uma margem de 1 centímetro. Nessa opção aqui você precisa, ó, viu que eu dobrei as duas partes da camisa, tá feito um canudinho aqui no meio da pala, ó, tá vendo? Eu tenho aqui a pala, os dois lados da pala. E a camisa tá toda feita um canudo dobrado aqui dentro. Agora vou passar a costura. Um retrocesso no início e no término da costura é indispensável. É o reforço que a gente dá na costura. Vamos ver agora o efeito
dessa pala costurada e embutida. Olha que legal. Frente, avesso, avesso, ó, a frente, a costura ficou aqui dentro, ó, tá vendo? E agora o lado direito da camisa, certo? Nós vamos agora pespontar a costura tanto da pala quanto do ombro. Essa costura não precisa ser tão larga. Quanto mais perto ela passar, mais interessante ela vai ficar, tá certo? Dá assim uma sensação de realmente alta costura. Olha que lindo. Feito o pesponto no ombro, agora nós vamos pespontar a pala. Outra vez, gente, lembrando a vocês, estou fazendo essa costura com a linha de cor diferente, proposital, para que facilite para vocês visualizarem o espaçamento da costura. E até que tá ficando bonito, ó, gente. Vocês podem estar unindo as duas partes da frente da camisa, de um lado e do outro. Quando vier para o pesponto, você já pesponta as 3 costuras, dos 2 ombros e da pala, tá certo? Eu fiz o primeiro ombro com a camisa feito rolinho, canudinho entre a pala. Mas eu vou fazer esse outro lado da forma que eu sempre faço e acho bem legal também. Vou unir direito da frente da camisa com o direito das costas. Pego somente essa primeira parte da pala, unindo com a frente, sempre começando pelo decote. Nunca comece da cava para o decote, e sim do decote para a cava. Por que isso? Porque se sobrar algum excesso, então a gente pode eliminar lá na cava e não vai comprometer muito. E se eu deixar sobrando aqui para o decote e depois eu tiver que eliminar, vai comprometer no tamanho, na circunferência do decote. Então, o colarinho vai ficar um pouco desproporcional e assim não dá certo. Por isso, faça sempre do decote para a cava. Olha como é prático também, gente. Direito com direito, frente e costas da camisa. Venho aqui, ó, e pego a parte que sobrou embaixo da pala, trazendo o direito. Olha que prático, ó. Eu trago para cima. Vou unindo sempre a pala, ó. Costas e frente e forro da pala, ó. As 3 juntas, começando do decote, com a mesma margem de costura. Se quiser colocar o alfinete, ok. Se não, é só você ir organizando o tecido e costura com a mesma margem que foi costurado o primeiro. Retrocesso. Não tem dificuldade, muita gente fica choramingando na hora de montar, que é complicado, que é difícil. Mas tá vendo o efeito? Olha, gente, nós vamos preparar aqui agora a abertura da camisa, certo? Onde a gente vai colocar os botões e o caseado. Eu vou usar também nessa abertura uma entretela de malha. Coincidentemente, encontrei a entretela na cor preta, que tá bem parecido com o tecido, certo? Mas você vai encontrar essa entretela também branca e talvez em outras cores. O mais comum é preto e branco. Então, eu deixei aqui uma margem para dobrar de 5 centímetros. 5 centímetros. E cortei a entretela com a largura de 3 centímetros, certo?
Então agora eu vou centralizar. Vocês já sabem que o brilho da entretela é a aderência, é a parte colante. Então eu vou colocar aqui em cima da minha margem que eu deixei para botões e caseado. Vou organizar aqui a entretela e agora venho com o ferro. Como vocês já viram no outro vídeo, eu sempre uso um papel por cima da entretela, entre o ferro e a entretela eu coloco esse papel para evitar de que o ferro fique sujo com a aderência da entretela. Colei essa parte, agora eu pego essa borda, dobro e vou vincando com o ferro. O ferro, gente, é sempre indispensável na hora da montagem das suas peças. Fica muito feio uma costura que uma peça que você monta sem usar o ferro para vincar aonde você vai costurar. Pronto, agora dobro, deixando aqui uma medida de 3 centímetros, 3 centímetros, passo o ferro novamente e vamos para a máquina. Bom, gente, vocês viram que a camisa já está tomando forma, já foi costurado aqui a abertura, ó. Colei a entretela, vincado com o ferro, tudo bem arrumadinho. Agora nós unimos aqui a cava, ó, trazendo das costas para frente o trespasse e deixando junto aqui o final da cava, tanto da frente quanto das costas. Então já vinquei aqui com o ferro, certo? Agora eu vou dar um piquezinho aqui nesse vinco, que é o meio da nossa cava, certo? Vou pegar agora a manga, também já vinquei com o ferro. A parte mais baixa é a parte da frente, certo? Até porque já temos aqui a abertura da carcela que vai ficar sempre nas costas. Ótimo, tendo sempre o cuidado de centralizar a manga, ó, metade da cava da manga com a metade onde já foi dado o pique das costas. Nós vamos fechar essa manga, gente, e a camisa com uma costura francesa, certo? A costura francesa, ela não é uma costura comum em uma confecção de grande escala, tendo em vista que dá um pouquinho mais de trabalho, é um pouco mais demorado, mas quando você compara o acabamento de uma peça, por exemplo, de uma camisa feito com a reta e depois overlock dando o acabamento, e você traz para perto uma costura francesa ou inglesa, que é uma costura embutida, dá gosto de ver e de enfrentar o trabalho de montar com a costura francesa ou a costura inglesa. Em outro vídeo estaremos mostrando qual a diferença da costura inglesa e da costura francesa. Essa que nós estamos fazendo aqui agora é a costura francesa. Eu estou pegando direito da manga com direito da camisa e vão ficar por cima, ó, certo? Ou seja, unindo avesso com avesso. E agora eu vou unir com alfinetes e vou fazer aqui a costura. Nessa costura que nós vamos fazer aqui agora, nós vamos passar uma costura com a distância de 1 centímetro, certo? 1 centímetro é o suficiente. Vejam só, aqui eu já fiz a costura, unindo a cava da manga com a cava da camisa. Vejam que perfeição, gente, como se encontrou tão certinho as costuras, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quando você pega a manga quando já cortada e a cava da camisa. Aí você organiza, coloca assim perto e parece até que não vai se encaixar. Mas se você tiver o cuidado de organizar bem o tecido, você vai ver como se encaixa tão perfeito. Essa modelagem que nós usamos para o corte das nossas peças, gente, incrível, é uma diferença e tanto, viu?
Então, agora, nós vamos eliminar esses fiozinhos, ó. O excessozinho que está sobrando. Não é tirar todo, é somente essa diferençazinha aqui, ó. Esse tecido é um tecido que desfia bastante. Então, eu posso ir eliminando esses fios para fazer a segunda parte da costura francesa. Tá vendo, ó? Uma outra coisa interessante, gente. Nunca usem na hora de montar a manga da camisa uma costura muito larga. Eu até disse 1 centímetro, mas esse 1 centímetro pode ser mal medido mesmo, ou seja, menos que 1 centímetro, para que não fique com a manga retorcida. Nunca vai dar certo você costurar uma costura de uma manga, da cava da manga, deixando ela muito larga. Não vai dar certo. Mesmo que seja quando você não quiser usar uma costura francesa ou inglesa. A costura que você usa para montar a manga na sua peça deve ser uma costura realmente mais estreita, certo? Ótimo. Aqui agora já uni e vamos montar agora a segunda costura. Olha que interessante. Agora eu vou costurar pelo lado avesso do tecido, ó, escondendo esse excesso aqui, certo? Ó, esse excesso não pode aparecer. Então, agora nós vamos organizando, olha, bem certinho a costura. E vou começar a segunda costura. Por isso que eu falei pra vocês, gente, que é uma costura um pouquinho mais demorada. Mas no final você vai ficar satisfeito com o resultado. Feito a primeira costura, direito com direito, agora a segunda costura, ó, contornando outra vez toda a cava. As costuras continuam na mesma medida, nada de começar a costura mais estreita e alargando de forma nenhuma. Da mesma medida que você iniciou, você precisa finalizar. Agora eu vou no ferro, vou passar o ferro, organizar tudo certinho para poder fazer o pesponto pelo lado direito da camisa. Olha, gente, depois que a gente passa o ferro, já vai tomando outra forma, tá vendo, ó? Passo aqui por dentro. Certinho. Agora venho pelo lado avesso, levando o excesso pro lado da camisa e não pro lado da manga. Ok? Olha aí, ó. Agora nós vamos voltar na máquina para fazer aqui o pesponto. Olha, gente, já está feito aqui o pesponto, a manga livre e o pesponto sempre para o lado da camisa. Vejam como é importante centralizar a direção da costura sempre a mesma, ó. Quando eu costurei deixando a mesma margem, então eu vim aqui pelo avesso da camisa e vim costurando aqui, ó, bem na borda, certo? Certinho. E quando eu viro o outro lado, ó, eu tenho um pesponto bem feito, sem tronchura nenhuma, tá certo, gente? Então, você faz a primeira costura, passa o ferro, organizando, depois vem com a segunda costura pelo avesso, sempre costurando pelo avesso, tá? E na hora do pesponto também.